E você que é Spirit Man, todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos aquecer nosso cérebro, que o Senhor exploda os nossos corações essa manhã, que nós possamos ser cheios da graça, da sabedoria e do entendimento. Que hoje a gente possa assumir uma nova atmosfera, né? Nós possamos entrar numa nova dimensão e que a gente possa enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Que a gente possa enxergar tesouros na palavra. Que a palavra ela seja completa em nós, em nome de Jesus. Amém. Então ontem a gente parou no versículo 15, Gênesis 2:15, e aí a gente tomou um susto aqui, que vários que estavam aqui em casa falaram, como assim agora ele vai fazer o jardim? Todo mundo achava que estava rolando isso tudo no jardim. Deus não criou o jardim primeiro, Deus criou os céus e a terra. Então tem ordem. Escreve assim, ó, Deus não habita no tempo, na matéria, nem no espaço. Deus não depende dela, ela depende dele, tá? Se você for olhar para a materialidade, Deus não está dentro de um relógio que ele criou e Deus não está dentro do computador que ele criou. Se você achar o Bill Gates dentro do Windows, mas você não vai achar, você vai achar o Bill Gates do lado de fora. Você não vai achar ninguém dentro da própria criação, você vai ver a glória da pessoa nessa criação. Assim, faz todo sentido você entender quem é Deus, né? Então, o que aconteceu? Nós paramos aqui, formou 7, 8 Deus, 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden significa delícias. Do lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. Então, qual que era o objetivo de Deus fazendo um jardim? Deus faz o homem do lado de fora, não ficar muito chateadinho, porque você vai fazer pesquisas e ninguém sabe ao certo se é no Iraque, se é no Irã, se é na Arábia, se é Israel, aonde fica o tal do Jardim do Éden, tá? Provas arqueológicas, provas pelo nome de 2 rios, dos 4, provas pelo primeiro fóssil, provas por um lugar onde não tem 2 na Terra, com esse mesmo perfil. Eu posso falar que eu fui no lugar e de tudo que eu conheço na Terra, é o lugar mais assombroso do universo, para falar que é o próprio Éden. Um lugar onde tem 30 mil animais convivendo em paz. Os Big Five são 5 animais mais perigosos da Terra: rinoceronte, leão, guepardo, o tal do elefante, que é brabo demais, e hipopótamo, que é monstruoso. Eles convivem tudo juntos. O lugar é um buraco. Na geologia, eles falam que era uma montanha de 6.000 metros. Ela explodiu e ficou um platô retinho, e é um lugar que tem água salgada e doce. E os animais vivem em paz, parecendo que moram no condomínio fechado. Eu nunca senti o que eu senti lá naquele lugar. Pensa num lugar assustador. Então Deus plantou isso lá. Para onde fica isso? Chama cratera. Como é na África, ninguém dá moral, né? Então, quando você pega aqui um dos rios que eu vou ler, eles vão apontar para a terra abaixo da Etiópia. Tem Etiópia, Tanzânia e Quênia. Ali é a terra oriental, a África oriental. Por que Deus ele quer que você saiba onde ficam as coisas? Porque ele colocou o nome dos rios. Ele colocou o significado e o lugar para dar a geolocalização de onde era. Existia a Pangeia, a terra era junta. Então, o que dificulta a localização do Éden é o que aconteceu no dilúvio. Então, usando a base que o homem já detectou que tinha a Pangeia, que era uma terra só, quando essa terra ela se desloca,
você perde o referencial. Se você pegar o Brasil certinho, a África, eles encaixam o terreno. Darwin já esteve no Brasil e descobriu que tinha uma minhoca na África e uma minhoca aqui. Então, na hora que ele percebeu que tinha essa mesma coisa, ele ficou em estado de choque. Então, no versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ele o homem que tinha formado. Então, Deus faz o homem do lado de fora, no versículo 7, sopra das narinas dele o fôlego da vida e o homem foi feito o quê? Alma vivente. O que Deus soprou? Deus soprou a consciência eterna. O que é a consciência eterna? O Espírito. Todo mundo vai escrever assim, ó. O Espírito é a consciência eterna. O Freitas escreveu o nome do lugar. Ngoro, Ngoro. Esse nome aqui, ó, que ele acabou de escrever. Ó. Cratera fica em Ngoro, Ngoro. É o lugar mais assombroso que eu já vi. Aí você fala, não, mas o Éden tá fechado. Vou te provar no capítulo 3 que o Éden tá aberto. Só ficou fechado o caminho para a árvore da vida. E assim como Deus coloca o homem em descanso no jardim, ele tira o homem do jardim, dá. Primeiro o homem pega pele e constrói roupa de figueira, depois Deus sacrifica um cordeiro. Não, mas você não vai ler isso em Gênesis, mas está em Apocalipse 13:8, que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Está escrito exatamente isso em Apocalipse. Alguém está escrevendo Engoro, Engoro, mas é Ngoro, Ngoro. É assim. Aí você fala, cara, que loucura, por que eu nunca vi falar nisso? Nem eu tive que ir lá. E se eu te contar o jeito que eu fui, você não acredita. Eu falei, Deus me chamou para ir na Nigéria, nós vamos fazer uma ação lá em Angola, onde a gente está ajudando a construir uma cidade. Depois a gente vai para a Nigéria, na maior igreja do mundo, e depois eu quero ir no desfrute, e eu quero ir no safari. Aí eu fiquei pensando, um safari, como que eu vou sair da minha casa para gastar recurso e tempo para ir no safari? Aí alguém falou, não, vamos na África do Sul. Eu falei, não, é lá. Aí um sócio meu africano falou, o melhor safari do mundo é na Tanzânia. Quando eu chego lá, eu estava estudando Gênesis. Aí alguém vira e fala, vocês não têm noção, o lugar que a gente vai é tipo como se fosse o lugar do Éden, né? Eu falei, lugar do Éden aqui na África, que dia. Quando eu fui ver, eu passei mal. Engraçado é que ninguém nunca te contou, né? É assustador quando você vai no lugar, a energia do lugar é única, em tudo que eu já pisei até hoje. Em qualquer lugar que eu já fui, lá é único. Então, no versículo 8, Deus planta o jardim. O que ele faz? Faz um lugar. Geologicamente, explosão do vulcão explodiu que arrancou as paredes. E ao invés de ficar com paredes de 6 quilômetros, ficou com paredes de 600 metros. Doido. Então, um buraco com 18 quilômetros de circunferência, algo assim, de diâmetro. 20 km de diâmetro. Eu ficava assustado de andar e ver o solo como se tivesse um trator passado. Mais de 50 de circunferência, quilômetro. Uns 50 quilômetros de circunferência, e aí falava, mas se não for lá, não tá tudo bem para mim também. Marte difícil. Aqui conhece a Terra. E tem uma pista aqui, eu vou te mostrar. Então vamos lá, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Então o que o Senhor Deus fez? Brotar da terra. Deixa eu te falar duas coisas que são assustadoras. Três coisas são assustadoras em Ngorongoro, que é a cratera. Água salgada e doce. E não está perto do mar. Isso para mim foi assombroso. No meio da savana. Segundo, a pressão atmosférica lá é assustadoramente diferente do lado de fora. Terceiro, lá tem um platô, como se alguém tivesse pegado uma reta escavadeira e colocado lisinho, retinho. Isso me deixou muito intrigado. Quarto, os animais convivendo sem nenhuma treta. Parecendo que eles moram no condomínio de luxo, falando sério. Aquilo ali para mim foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. E a convivência, aquilo foi, mano, isso aqui parece que tá fechado num clima.
E o mais engraçado, é tão inclinado para entrar na cratera que lá dentro não tem girafa. As girafas não entram. Tem como. Tem, mas é um desgaste tão grande para ela que ela não fica do lado de fora. Te dá um código. 30 quilômetros de lá foi encontrado o fóssil mais antigo da Terra. Ou seja, antropologicamente, geologicamente, é alguma coisa. Agora eu vou te dar a pista bíblica que você vai passar mal. E saía um rio do Éden. Vamos pegar o nome direitinho aqui, que ele é poderoso. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. Aonde que fica a árvore da vida? No meio. O que Deus quis com isso? Ele quis colocar no centro aquilo que tem que estar no centro do seu coração. Aquilo que tem que ser o centro da sua atenção. Você vai escrever assim, ó, eu sou cristocêntrico. Quem que está no meio do meu coração hoje? A árvore da vida viva, que é o próprio Cristo, a sabedoria. Você vai aprender 3 coisas sobre Deus. Jesus é a sabedoria que formou tudo. Jesus é a materialização na árvore da vida. E Jesus desceu como filho. Não pecou. 3 versões. A trindade da trindade significa isso. É a sabedoria, é a árvore da vida. E é essa a descida dele como homem. Mas Jesus representa um monte de coisa. Sim, a serpente que Moisés levantou no deserto, própria fala de Moisés, apontando para alguém, porque quando ele levantava a serpente de bronze, ele levantava a serpente, e aí todo mundo que tinha sido picado de cobra no deserto era curado. Então, essa cura, beijo, fecha aí, mano, pra você prestar atenção. Então, quando ele levantava a serpente no deserto, todo mundo era curado. Teve uma peste gigante de serpente. Você vai pegar cada coisa, você olha e fala, mas se ele é sabedoria, ele também é o sábado, ele é o descanso. Cara, é muito forte. Quando você encontra Jesus em tudo, você fala, mas esse livro é sobre ele. Então, na hora que você aceita Jesus, a árvore da vida entra dentro de você e você tem ela. Aí você fala, o que eu tenho? Uma vida de novidade. Uma vida de sabedoria, uma vida de descanso. Você é louco. Se você entendeu o que eu falei, volta essa fita aí depois. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então Deus, ele é arquiteto, porque ele gosta que as coisas sejam belas. Deixou claro aqui na narrativa para Moisés, toda árvore agradável à vista e boa para comer. Então, olha o que Deus faz. Deus faz algo que é agradável à vista e bom para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. O nome da árvore chama vida. Se chama vida, ela tem um propósito. Qual que é o fruto da árvore da vida? Vida eterna. Vida. Bom, então, as árvores eram agradáveis à vista. O que essa árvore tinha? Agora você vai ver. Se tiver alguma coisa de eternidade guardada dentro de você, vai ser testado agora. Agradável à vista e boa para comer. Certo? Então, agradável à vista. Essa árvore, ela era visivelmente um portal da beleza da eternidade. Porque não é sobre a sua espécie. E não era boa para comer. Alimentava o quê? O espírito. A árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore estava no centro. Era para o homem centralizar a criação na eternidade. Então, quem tocava naquela árvore renovava a eternidade dentro de si. Era o alimento para um dia, 1000 anos. Toca na árvore. Aí qual que é a prova disso? Alguém cortou a dieta. Ao sair de lá, o tanque é louco. O cara sai de lá e todos que tocam, nunca mais tocaram, vivem no máximo até 1000 anos. Aí alguém deve ter feito salsicha, ter ficado no sol, fumado um pedaço de madeira. Deve ter feito alguma coisa. E aí chegou até onde? 969 anos, 950, 930, que é o próprio Adão, foi 930. O que aconteceu? Quando você não tinha a comida eterna, que era essa árvore,
A vista dela era tão boa que ela era a única árvore que mostrava a eternidade. Oh, vocês estão louco com um trem desse. E ela era boa para a comida. Ou seja, ela não tocava o intestino, ela tocava o espírito. Aí ela falava, o espírito, eu provo para você, porque lá em Gênesis 3 está falando, meu espírito, não, vamos ler agora, porque senão vocês ficam duvidando, é ruim. A sua fé te rouba. Sua fé. É tipo assim, tem a fé e tem a frenagem, você começa a frear a palavra. Ó, em Gênesis 6:3, afirma que o Espírito do Senhor não agirá para sempre com a humanidade, pois o homem é carnal e a sua longevidade será 120. Vocês não estão entendendo, moço. Tem 3 idades o homem na Bíblia. 1000, eterno, 120? Não, na Bíblia tem 4. O desenho que Deus fez, se depende da árvore da vida, é tão dependente da árvore da vida que quando Jesus morre, a árvore da vida está aqui dentro, e lá em Apocalipse a árvore da vida vai estar lá na Nova Jerusalém.